Olá a todos, sejam bem-vindos a um seminário sobre a institucionalização do patrimônio da família. Quais são os benefícios, que segurança que dá e o comparativo que a gente pode fazer bem, números grossos, a redução de custos numa eventual necessidade de fazer inventário, né? Mas que no dia a dia, na operação, a gente tem uma redução significativa, além de vários outros benefícios que a gente pode observar. A gente tem aqui um dado oferecido pelo IBGE, que no Brasil tinha, em 1º de agosto de 2022, 203 milhões de habitantes. Essa foi a agência de notícias do IBGE. Então, boa parte dessa população tem em seus nomes imóveis, né? E é um bem mais importante em todos o conjunto de coisas, a não ser os próprios negócios, o próprio capital de giro das empresas, das famílias, né? Os serviços que elas prestam para todo o tecido social. E com isso, a gente observa que, em outros dados, em torno de 23 milhões de famílias, quase 20%, um pouco mais de 20% da população, possui imóvel próprio, pelo menos um, né? E nessa população de famílias, né, a gente tem aí em torno de 3 pessoas por família, vamos dizer uns 60, 80 milhões dessas pessoas têm imóvel próprio registrado em cartório direitinho. O que a gente pode fazer é várias linhas de raciocínio, mas eu quero ressaltar apenas uma na explicação de hoje, sobre a importância de você fazer um planejamento de tal maneira que você institucionalize esse patrimônio, porque no momento que você observa que pessoas falecem, né, e as empresas não falecem, o que a gente pode perceber é que quem permanece, quem deve permanecer, são as pessoas dessas famílias que detêm esses imóveis, e no momento que sai do CPF e vai para uma CNPJ, né, a propriedade desse imóvel, sob o controle da família, então ela permanece e evita uma série de custos pesados, né? Como, por exemplo, na comparação aqui que eu faço entre um inventário e uma solução de institucionalização. O nome técnico é holding, que numa outra oportunidade a gente pode fazer uma explicação mais detalhada, porque holding vem do inglês, né? De conseguir suportar, né, um patrimônio. No caso de um inventário, de um imóvel em torno de R$1 milhão, como um número de padaria, né, bem grosso modo, a família que tem que fazer um inventário, vai ser levado ao valor de mercado. E o somatório dos valores de mercado, né, o que é considerado, é o valor próprio, né? Nisso, quando se está fazendo o inventário, você tem despesas com cartórios, com certidões, cartório de registro de imóveis, os honorários do advogado, que, em paz, numa boa, ele pode cobrar 5%, mas pode chegar, se houver conflito, coisa de 12%, né, do valor do imóvel, valor do patrimônio total, e mais o ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes ou Doação. Então, nesse caso aqui, você vai ter um somatório de em torno de 92 mil, quase 100 mil, quase 10% desse valor. Só que ninguém, de repente, no momento de dor, vai ter essas reservas para poder suportar essas despesas, que é tudo ali na bucha, à vista, que você tem que fazer e concluir esse inventário, né?
No momento que você transfere esses bens para uma pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica ela simplesmente não falece, e ela pode ser estruturada de tal maneira que pode ser passada por todos os outros herdeiros e estabelecer, em acordo de sócios, as pessoas que vão continuar na administração desses bens, né? Então, na hora que você constitui esse processo, comparado se acontece a necessidade de fazer um inventário por causa mortes de alguma pessoa da família, esse processo do inventário não existe mais, não acontece. Vai acontecer de uma sucessão automática para aqueles outros herdeiros detentores do controle dessa massa patrimonial, né? É um valor expressivo e a economia que se tem com a aplicação dessa solução, você consegue oferecer uma segurança muito maior e eu posso até te dizer uma relação de alguns benefícios, né? Controle na gestão. Primeiro, isso aí é fundamental, você ter o controle da gestão, mesmo na época de crise, né? Mesmo em situações de conflitos e tudo mais. Evitar conflitos na família, porque você deixa tudo arrumado sem a necessidade de ter que gastar uma fortuna, no caso, no momento de dor, ainda tem uma despesa muito grande na falta daquela pessoa, daquele familiar, né? Evita a dispersão dos bens, ficam tudo numa holding, nessa empresa você consegue preservar o patrimônio com despesas mínimas, né? Evita as perdas patrimoniais, porque no caso do inventário você já de cara perde em torno de 10% só no inventário, isso aí amigável, geralmente acontece um pouco mais, né? Evita ingerência externa, você não tem que ficar esperando um juiz para assinar um papel autorizando a pessoa que era detentora do bem passar para os herdeiros, né? Racionaliza a tributação no momento que você consegue separar os bens para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica separada dos ambientes de negócios, né? Você além de racionalizar a tributação, você mitiga os riscos. Se caso venha uma demanda judicial, trabalhista e tudo mais, não vai recair sobre os bens que estão numa outra pessoa, uma pessoa jurídica, no caso a holding, né? As empresas de operações utilizam do uso dos bens, mas não são a propriedade daquela pessoa jurídica, é de outra pessoa jurídica. Então, você tem condições de minimizar e mitigar os riscos possíveis de acontecer. Não que já aconteceram, aí já fica difícil. Já é todo um tratamento jurídico nesse assunto, que não vem ao caso agora da gente analisar. E também, no momento que você tem a cabeça fria, você tem condições de fazer planejamentos mais interessantes, buscando novas perspectivas e novas alternativas que te deem uma visão, uma direção de como conduzir os negócios para obter resultados mais interessantes do que ficar só naquela preocupação do dia a dia. Entendeu? Essa é a minha sugestão. E se vocês quiserem, quem tiver percebendo essa necessidade, vocês podem muito bem, no momento agora, se inscrever para uma sessão de viabilidade e aí a gente vai poder oferecer alguma coisa mais interessante, porque no momento em que a gente começa a observar que reflexões de pessoas ao longo das histórias, como Sócrates, que foi professor de Platão, ele falava que o mundo das ideias é mais real do que o mundo da matéria, esse mundo, o chamado mundo de César, né? E
Aos que realmente entrarem, se inscreverem para a sessão de viabilidade, a gente vai ter um trabalho para oferecer informações pontuais e interessantes, capazes de mitigar outros tipos de riscos mais sutis. Tá ok? Sejam bem-vindos, sejam agraciados. Um dia maravilhoso para todos vocês, ok? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e assistam os outros vídeos do canal. Obrigado.